Diz assim a palavra de Deus: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Vamos orar. Querido Deus, eis o teu povo reunido em torno de tua palavra, crentes de que é por meio dela que o Senhor guia, guarda, governa, dirige, instrui, exorta, admoesta os seus filhos. E assim, ó Deus, que o Senhor realize todas essas coisas em nossa vida. Nos ajude, Senhor, a estarmos atentos para o que o Senhor deseja falar aos nossos corações. Pai, me ajude a permanecer com os meus irmãos. Toca, ó Deus, do teu servo e me dê condições para ministrar a tua poderosa palavra aos teus filhos. Abençoe, Deus, todos quanto também nos assiste pela internet. Que a tua graça possa alcançá-los poderosamente. E é assim, Deus bendito, que nós oramos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, nós temos feito a exposição dessa carta maravilhosa e já tiramos muitas lições acerca da mesma. Mas uma das coisas que eu quero destacar aqui neste presente momento para a nossa continuidade é o ponto geográfico em que a igreja de Corinto está situada. Nós já bem vimos que uma igreja, ela pode ser influenciada tanto positivamente quanto negativamente por todo o contexto à sua volta. Afinal, a igreja não está situada em uma ilha isolada. Ela está situada em locais, em culturas, onde tem mais diversas perspectivas de vida, sejam elas religiosas, sejam elas ideológicas, filosóficas. A igreja como um todo, ela sim é influenciada por fatores socioeconômicos. De todas as maneiras, a igreja ela é influenciada. A questão é a que ponto nós somos influenciados, se negativamente e se positivamente. A igreja de Corinto, infelizmente, uma igreja plantada por Deus naquele lugar, um lugar que não há dúvidas de que precisava de uma igreja, porque como nós já vimos, onde as trevas são mais densas, ali há uma necessidade que a luz brilhe com intensidade bem maior. E a cidade de Corinto era uma cidade ruim, era uma cidade localizada geograficamente onde atraía muitas coisas que não eram legais. Uma delas que nós já temos citado aqui constantemente, acerca da imoralidade, da superreligiosidade que havia também naquele contexto, dentre muitas outras complicações, e que isso afetou diretamente a vida dessa igreja. Muitos problemas que o apóstolo Paulo trata nesta igreja é consequência disso. Irmãos que se converteram, mas não abandonaram certas práticas do seu contexto social.
entraram dentro da igreja ainda com mentalidades mundanas, contrárias à palavra de Deus. E isso trouxe repercussão muito negativa. Por isso que o tom da carta de Coríntios é um tom exortativo. Paulo está exortando esses irmãos que mudem, que abandonem o estilo de vida mundano, o pensamento mundano, que de fato haja uma metanoia, uma conversão em sua mente. E por isso ele escreve para tratar diversos assuntos. E o primeiro assunto que o apóstolo Paulo está tratando, que ele trata especificamente do capítulo 1 ao capítulo 4, é sobre os problemas das divisões que estavam ocorrendo naquela igreja. Nós vimos no domingo passado que essa igreja estava meio que se dividindo, estava tendo um racha nessa igreja por algumas questões. E a primeira apresentada pelo apóstolo Paulo, a razão pela qual estava rolando um racha naquela igreja, é porque os irmãos estavam divididos em certos partidos a personalidades. Eles estavam meio que fazendo um culto a personalidades de pessoas que exerciam sobre a igreja certas influências espirituais, como o próprio apóstolo Paulo, fundador desta igreja, como Apolo, que foi o que ficou no lugar de Paulo quando ele saiu, Pedro, um grande apóstolo renomado da igreja, e Cristo Jesus. Então, havia essa certa preferência deles em torno de algumas figuras, e isso estava gerando divisão entre os irmãos. E nós vimos que não há problemas nós termos boas referências, pessoas às quais nós temos como referências para as nossas vidas. O problema é esse aspecto um pouco idólatra, que acaba dividindo em vez de gerando unidade no meio do povo de Deus. Então, os irmãos estavam se dividindo por isso. Havia os irmãos que diziam, não, nós somos aqui do grupo do Paulo. O outro, não, nós somos do grupo do Apolo. Nós somos do grupo de Pedro. E isso estava fazendo com que a igreja estivesse se dividindo. De maneira que Paulo ouviu pelos da casa de Cloe que estava tendo briga, literalmente. Estava tendo contendas, que é a expressão que o próprio apóstolo usa quando escreve a carta aos Gálatas, para falar sobre um dos frutos da carne. As contendas. Estava realmente rolando briga, literalmente, entre os irmãos, de maneira que irmãos já não se falavam mais, discutiam, e a igreja estava dividida. Essa era a realidade. Mas havia um ponto ainda que ligava essas divisões dentro da igreja. Eles estavam divididos por personalidades, mas havia algo que fazia com que eles se dividissem entre essas personalidades. O que essas personalidades tinham que estavam em jogo? Por exemplo, quando é jogador de futebol, então cada um tem suas preferências e às vezes as divisões é para saber quem é o melhor jogando bola. No caso deles lá, o motivo pelo qual estava fazendo eles gerarem divisões em torno dessas pessoas era em relação à oratória, à eloquência. A ideia é quem deles tem uma retórica melhor, sofismas melhores, uma oratória melhor, fala melhor, uma eloquência. Então, eles estavam julgando a espiritualidade desses líderes, não conforme o que a Bíblia realmente nos apresenta, como nós devemos basilar a espiritualidade do povo de Deus. Mas não, eles importaram a mentalidade grega, que tinha uma cultura de idolatrar os seus filósofos, em especial os sofistas, que eram os pregadores itinerantes, que eram muito bons de oratória, e agora eles estavam dentro da igreja fazendo isso. Ei, dentre os que estiveram aqui em nosso meio, Paulo é o que prega melhor. Paulo, quando fala, é uma eloquência. Olha o sofisma dele, olha a retórica dele. Não, Pedro é que é. Pedro, quando fala, a metade da igreja chora. E estavam então girando a discussão e as divisões em torno das personalidades
com base nisso. Quem tem as retóricas melhores, quem tem a linguagem de sabedoria, humana melhor, quem é o que tem o melhor conhecimento, quem é aquele que salta aos nossos olhos. Tudo isso era dentro de uma perspectiva mundana, totalmente influenciada pela cultura grega. Tanto é que o versículo 17, Paulo encerra o primeiro momento dizendo assim para eles: afinal, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Então Paulo encerra o primeiro momento de discurso com eles dizendo isso: olha, vocês estão aí disputando e usando o meu nome para causar divisão no meio de vocês por causa dessa besteira aí de retórica, de sofismas, de eloquência, de quem fala melhor, de que tem a melhor capacidade de cativar o público. Olha, eu não estive aí com vocês usando nenhuma artimanha de retórica, de oratória, de linguagem, de sofisma. Eu não estive aí com vocês usando nenhuma dessas artimanhas, nenhuma dessas técnicas, nenhuma dessas disciplinas, que inclusive eram estudadas e aprendidas. Não estive aí. Eu não estive aí com vocês usando essa sabedoria humana de palavra. E eu fiz isso para que a cruz de Cristo não fosse anulada. Porque se na minha mensagem eu precisasse usar isso, então eu estaria dizendo que a mensagem em si, ela não é suficiente. Eu preciso dar uns retoques nela, eu preciso usar algumas técnicas para tornar essa mensagem eficiente. Então, na mentalidade de Paulo, usar qualquer artimanha na sua pregação era alterar o conteúdo e esvaziar a mensagem da cruz. Então Paulo encerra o primeiro momento com eles, dizendo isso. E apresentando para eles o absurdo que é eles pensarem dessa maneira. E Paulo agora ele continua a expor a esses irmãos o absurdo do que eles estão fazendo, trocando a verdadeira mensagem da cruz, buscando discursos vazios, bonitos, eloquentes, com muitas artimanhas humanas. E ele apresenta a partir do versículo 18, continua mostrando a eles essa loucura, dizendo: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Olha o que Paulo está querendo mostrar para esses irmãos e o que está em jogo. Irmãos, vocês estão deixando de considerar a verdadeira mensagem. Vocês deveriam estar atentos para a mensagem que se é pregada. Vocês estão mais preocupados com a maneira com que se prega, as palavras que se usa, muitas vezes as técnicas que se usam, e não se atentam para a mensagem. A mensagem que eu carrego quando estive com vocês é a mensagem da cruz. Inclusive, nós vamos ver isso, ele vai repetir isso diversas vezes daqui para frente. Veja só o exemplo, capítulo 2, bota aí versículo 1, Vitor Hugo, por favor. Capítulo 2, versículo 1 e 2. Olha, irmãos, quando estive com vocês, anunciando-lhes o mistério de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Verso 2, porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. Ele repete isso diversas vezes, para que entre na cabeça desses irmãos, que a mensagem é a mensagem da cruz, é a palavra da cruz. E aqui Paulo faz uma distinção entre a palavra da cruz, que é a que ele prega, e a mensagem de sabedoria, que é a que eles desejam ouvir.
uma mensagem que traz apenas técnicas e elaborações humanas, mas que não passa disso. É apenas discursos filosóficos, é discursos motivacionais, mas é totalmente esvaziado da mensagem da cruz. E Paulo está dizendo: eu, quando estive com vocês, não usei nenhuma dessas artimanhas, a não ser a mensagem da cruz. Pode voltar lá para o texto. A não ser a mensagem da cruz. E ele diz para os irmãos: meus irmãos, rejeitar essa mensagem da cruz traz uma consequência. Bota o verso 18, por favor. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Paulo está querendo mostrar para eles que o fato deles, mais uma vez, eles estão sendo influenciados por toda a cultura à sua volta. Porque toda a cultura à sua volta, sabe como é que eles enxergam a mensagem da cruz? Para eles, a mensagem da cruz é o quê? Loucura. E isso está influenciando vocês. E isso está influenciando vocês de maneira que vocês já não querem mais saber da mensagem da cruz. Vocês estão buscando a sabedoria humana e estão desprezando por completo a mensagem da cruz. E isso se dá pelo fato da influência do mundo à sua volta, que olha para a mensagem da cruz e diz: isso é loucura. E a ideia aqui de loucura é a ideia de insanidade. Para as pessoas de fora, a mensagem da cruz não faz nenhum sentido. Tanto é que, veja como foi a crucificação de Jesus. Nós estudamos aqui na exposição do Evangelho. Como foi a crucificação de Jesus? As pessoas que estavam em volta de Jesus, vendo ele sendo crucificado, qual foi o tipo de comportamento que eles tiveram? Zombaria. Teve ou não teve zombaria? Escárnio. Teve ou não teve? É isso. É assim que eles enxergam a mensagem da cruz. É loucura. Não faz sentido. Porque a ideia de Messias é a ideia de poder, de triunfo, de autoridade. E isso não combina com crucificação. Porque crucificação remete muitas vezes à fraqueza, à perda, a outras figuras de escravo, rebelde, maldito. Então, na cabeça deles não faz o menor sentido a mensagem da cruz. E por isso que eles tomam a mensagem como loucura. Como loucura. Veja só, meus irmãos, nos nossos dias, como as pessoas enxergam a mensagem da cruz. Nós estamos vivendo o momento da Olimpíada. Como a Olimpíada pregou para o mundo inteiro, como é que eles enxergam o cristianismo? Você está certamente acompanhando o que está acontecendo. Houve escárnio ou não houve escárnio? Fizeram um retrato da ceia do Senhor só com drag queens. É assim que o mundo olha para a mensagem da cruz. Isso é loucura. Isso é bobagem. Isso é ridículo. É assim que eles enxergam ainda hoje. E naquele contexto não era diferente. Era loucura, não fazia sentido. E continua a não fazer sentido. E por isso que há um escárnio em torno da mensagem da cruz. Por isso que o que aconteceu ali na França não tem nenhuma novidade. Quem estudou a Revolução Francesa sabe muito bem o que foi a Revolução Francesa. A Revolução Francesa não teve nada a ver com questões políticas. A Revolução Francesa é um grito da França para se libertar de Deus. Leia qualquer documento que você vai ver isso. É uma revolução de cunho religioso e ponto final. É isso a Revolução Francesa. Então, não há nenhuma novidade para aquilo que aconteceu. Eles só externaram agora a nível global, mundial, o que eles pensam de Deus e do Cristo crucificado. É loucura.
é loucura. Mas, Paulo vai dizer, pode ser loucura para eles, mas há uma consequência por olhar para essa mensagem e interpretá-la dessa maneira. Paulo vai dizer que olhar para essa mensagem e considerá-la loucura, há um resultado. O que acontece? Há uma perdição. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Para aqueles que olham para ela e não vê nada de bom, é loucura, não faz sentido. Isso só mostra a consequência do coração dessas pessoas. Elas estão perdidas. É apenas o reflexo da sua perdição. Olhar para a mensagem da cruz, para a palavra da cruz e interpretá-la dessa natureza é apenas um reflexo de um coração de quem já está perdido. E Paulo está dizendo isso para aqueles irmãos. Não sigam os passos deles. Não caia nessa armadilha. Não se esvaziem da cruz, da palavra da cruz. Porque aqueles que se distanciam da palavra da cruz se perdem. Se perdem. E olha o que tem acontecido com o cristianismo a nível mundial. O povo de Deus tem se distanciado da mensagem da cruz. Porque em vez de pregadores estarem pregando sobre a mensagem da cruz, estão usando de retórica, estão usando de linguagem bajuladora, estão usando de linguagem coachings, motivacionais, usando todo tipo de aparato humano para tornar palatável a mensagem. Mas nós somos chamados a pregar a mensagem, ainda que para o mundo seja loucura, mas para nós que somos salvos, ela é o quê? Leia o texto. Mas para nós que somos salvos, ela é o quê? O poder de Deus. Veja o contraste. Veja o contraste. Por isso, Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 1, versículo 16, ele diz: porque não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. Nós não devemos nos envergonhar do Evangelho, ainda que para o mundo seja loucura. Pode ser loucura para eles, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. É a manifestação do poder de Deus, irmãos. E isso ele quer ensinar para aqueles irmãos. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, é verdade. E não sigam por esse caminho, o que Paulo quer dizer. Mas para nós que somos salvos, e aqui perceba, o para nós, ele está incluindo não somente ele, mas aqueles irmãos. Aqueles irmãos que outrora estavam perdidos, agora não estão mais perdidos, e só há uma razão que prova que eles foram resgatados da perdição: a mensagem da cruz. Porque Paulo, quando esteve com eles, pregou a mensagem da cruz. Por isso ele disse: quando eu estive com vocês, eu não usei nenhum desse tipo de linguagem, a não ser Cristo e esse crucificado. Porque essa é a mensagem. Deus escolhe não somente o fim, mas o meio. O meio que ele conduz o pecador, que ele tira o pecador da perdição, é usando a mensagem, a palavra da cruz. E por isso nós não podemos nos envergonhar dela. Como já diz o hino: sim, eu amo a mensagem e até morrer eu vou fazer o quê? É isso. É isso. Até morrer eu a vou proclamar. Nós precisamos amar a mensagem da cruz. Porque Deus prova seu amor matando seu filho para salvar pecadores como nós. Mas para o mundo isso é loucura. Isso não faz sentido. E mais na frente nós vamos entender isso. Mais na frente Paulo vai falar do homem natural. O porquê que ele não entende isso. Porque as coisas espirituais se discernem de que maneira?
espiritual. Paulo vai falar isso mais na frente, já já. E vai dizer por que eles não entendem essas coisas. Por isso que vai haver momentos em que não vale a pena você debater. Porque para eles, a mensagem da cruz é loucura. Mas para nós, deixa o texto na tela, por favor. Mas para nós, que fomos salvos, é o poder de Deus. É o poder de Deus. Pois está escrito, versículo 19: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Tudo isso que Deus fez já estava escrito que deveria acontecer. Aqui ele faz citações do profeta Isaías. E aqui provando como Deus fez com a autossuficiência da sabedoria humana. Deus destrói a sabedoria deste mundo que acha que sabe muita coisa, usando a mensagem da cruz. O mundo se acha muito sabedor. O mundo olha para o que Deus fez e diz: isso não faz sentido, isso é loucura. E Deus então destrói a sabedoria dos sábios e a inteligência dos inteligentes, provando isso com a mensagem da cruz. É como se Deus estivesse dizendo: vocês não sabem de nada. Vocês se acham muito sabedores. Vocês se acham muito inteligentes. O fato de vocês não entenderem a mensagem da cruz só mostra que vocês, na verdade, são tolos. Porque o mundo se acha muito sábio. O mundo se acha muito inteligente. E é por isso que as pessoas do mundo olham para o cristão e dizem: como é que pode, em pleno século 21, tu acreditar nisso aí? Para eles, que são muito inteligentes, se acham muito sábios, muito inteligentes, Deus destrói a inteligência deles. Deus destrói a sabedoria do sábio com a mensagem, com a palavra da cruz. A maneira com que Deus os expôs ao ridículo foi exatamente isso. Aquilo que para eles é loucura é a maior manifestação do poder de Deus. Então, quando você estiver com alguém que ele olhar para a mensagem da cruz e por alguma razão ele querer menosprezar você, por querer considerar você menos inteligente ou sábio, porque acredita nessa palavra, lembre-se desses versículos. Deus destruiu a sabedoria dos sábios e aniquilou a inteligência dos inteligentes com a mensagem da cruz. Na verdade, eles não sabem de nada. Por isso olham para a mensagem, a maior manifestação do poder de Deus, e a considera como loucura. Por isso não caia. Os jovens aqui que enfrentaram as universidades sabem muito bem o que eu estou dizendo. Nas escolas, quando muitas vezes as pessoas querem nos fazer acreditar que nós estamos perdendo o nosso tempo, de que em pleno século 21 nós não deveríamos estar acreditando em uma historinha dessa. Mas a Bíblia diz que Deus destruiu a sabedoria dos sábios e aniquilou a inteligência dos inteligentes, usando a mensagem da cruz, a palavra da cruz. Estava escrito que seria assim. Estava escrito que seria dessa maneira. E o contexto em que Paulo usa a palavra de Isaías era exatamente um contexto em que Deus diz isso para o seu povo. Sempre existiu aqueles que se acham que sabem muita coisa. E naquele contexto, quando Isaías escreve para o seu povo, exatamente dizendo isso.
Em diversos momentos o povo se colocava em querer em pé de igualdade com Deus, de saber mais do que Deus. Não tem nada a ver isso aí que Deus está fazendo, como se soubesse muita coisa, como se fosse mais inteligente do que Deus, mais sábio do que Deus. E é exatamente esse contexto em que Paulo pega da citação de Isaías para mostrar como foi que Deus destruiu a sabedoria dos sábios e aniquilou a inteligência dos inteligentes, com a palavra da cruz. Por isso, não fique impressionado quando você ouvir um discursinho, ainda que seja muito bonitinho, muito polido, cheio de retóricas, cheio de malabarismos, de retórica, de sofismas. Olhe o conteúdo, analise o conteúdo, porque pode parecer inteligente, pode parecer sábio, mas aos olhos de Deus, foi isso que Deus destruiu com a mensagem da cruz. Com a mensagem da cruz. E aí ele continua, ainda fazendo as citações de Isaías. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador desse mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo? Então ele usa dessas perguntas exatamente para fazer um confronto. Aonde estão agora os sábios? Onde estão os filósofos? Onde estão aqueles que se acham que sabem de muita coisa? Onde estão os escribas? Onde está o questionador deste mundo que questiona as coisas de Deus, a maneira de Deus agir, a maneira de Deus ser? Onde estão vocês agora? Porque Deus os expôs. Deus mostrou que a sabedoria deles não é nada, de que a inteligência deles não é nada. E Deus fez isso, uma exposição deles, de que na verdade não sabem de nada. E por isso ele diz, onde está o sábio, onde está o escriba, onde está o questionador deste mundo? E perceba, não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo. Perceba agora como Deus muda o paradigma das coisas. Eles consideram a palavra da cruz loucura, mas o que foi que Deus fez? Tornou a palavra de sabedoria deles em loucura. Na verdade, eles se acham muito sábios, mas aos olhos de Deus eles são o quê? Loucos. Eles olham para o que Deus fez e dizem, isso é loucura. E Deus diz deles, isso é que é loucura. Porque Deus tornou, como diz o texto, Deus tornou louca a sabedoria deste mundo. Deus tornou louca a sabedoria deste mundo. E olha como ele continua. Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, e Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Jamais, irmãos, a sabedoria deste mundo será capaz de mostrar o caminho, o homem, até chegar a Deus. Por isso que qualquer pessoa que tente seguir a sabedoria deste mundo, ele vai se perder. Como diz o texto, visto que na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. O mundo não conheceu a Deus pela sua própria sabedoria. Não há, por mais culto que seja o homem, por mais conhecedor que seja o homem neste mundo, ele jamais vai poder encontrar a Deus pela sua própria sabedoria. Só há um meio que Deus estabeleceu para que nós possamos encontrá-lo, é a palavra da cruz. Esse é o corpo da mensagem. Esse é o corpo da mensagem.
Veja os primeiros cristãos. O primeiro discurso de Pedro, que teve 3.000 conversões, ele pregou sobre o quê? Sobre Cristo crucificado, morto e ressuscitado. Esse é o corpo da mensagem. E Paulo está dizendo que, visto que na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. A salvação, irmãos, sempre é um ato de Deus. Veja, Deus achou por bem. Deus, vendo que o homem não iria conhecê-lo pela sua própria sabedoria e que estavam perdidos em seu próprio entendimento, em sua própria sabedoria, em seu próprio entendimento, aprove Deus. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. É Deus que toma a iniciativa. Deus toma a iniciativa para salvar o homem. E a maneira que Deus tomou a iniciativa para salvar o homem foi crucificando o seu filho e tornando essa mensagem conhecida por todo mundo. Então perceba, Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. A única coisa que o homem precisa fazer é crer. É crer. Aprove Deus fazer isso. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. E aqui Paulo já está usando a própria linguagem deles. A pregação é o meio, o conteúdo da mensagem da cruz, o Cristo crucificado. O Cristo crucificado traz uma mensagem importante para nós. Mostra a enormidade dos nossos pecados, mostra o que Deus fez para aplacar a sua ira, mostra o que é necessário para que nós tenhamos salvação, a morte do seu Filho. E nós somos salvos crendo nele, crendo nessa mensagem, no que aconteceu. Cristo morreu na cruz para nos salvar dos nossos pecados. E aprove Deus salvar o homem por essa mensagem. Essa é a mensagem de Deus. A mensagem de Deus para a nossa vida. E é essa mensagem que nós devemos proclamar. Até morrer, é essa mensagem que nós devemos proclamar. Pode ser loucura para o mundo, mas é exatamente a manifestação do poder de Deus. Do poder de Deus. Por isso ele diz: visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu para sua própria sabedoria, Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. E ele diz no versículo 22, porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Eles ainda continuam olhando para a mensagem da cruz e considerando loucura. É algo insano. E por isso que eles continuam buscando encontrar alguma coisa. Eles olham para a mensagem e pedem ainda sinais. Mas Deus já deu a maior manifestação possível. Cristo crucificado. Mas os judeus ainda continuam pedindo um sinal, pedindo uma manifestação de poder, uma prova do poder de Deus. Mas Deus já manifestou, Deus já nos deu a sua maior manifestação de poder, Cristo crucificado. Mas eles continuam pedindo, e os gregos continuam buscando encontrar alguma sabedoria que possam dar a eles o caminho, conduzi-los para o caminho da salvação. E eles continuam buscando a sabedoria, quando na verdade Deus já nos deu a mensagem da cruz. É muito comum você encontrar em seitas,
esse tipo de pensamento. Veja, vou citar aqui um exemplo, por exemplo, dos maçons. A gente estava falando hoje de manhã, dentre muitas outras seitas que nós temos aqui no Brasil. Anteriormente havia um segredo que despertava muita curiosidade das pessoas. Era um tipo de conhecimento, uma sabedoria oculta que não era dado para todo mundo. Somente os privilegiados é que tinham. Então, muitas vezes é passado essa ideia de que um grupo seleto que busca, que tem muita sabedoria, muita inteligência, esses é que conseguem encontrar ali, de forma mística, o caminho através da sabedoria, da inteligência desse mundo. Mas não. Na verdade, Deus prova exatamente isso, por meio da mensagem da cruz, que Ele destruiu esse tipo de sabedoria e esse tipo de inteligência. Na verdade, Deus as tornou louca. Deus torna a sabedoria deste mundo louca. Deus fez isso. Deus tornou louca a sabedoria deste mundo. E por isso, eles ainda continuam buscando. Os judeus pedem mais sinais e os gregos buscam sabedoria. Ainda continuam achando que vão encontrar alguma coisa fora da mensagem da cruz. E os judeus ainda estão esperando algum sinal, quando Deus já deu o maior de todos, Cristo crucificado. E é essa mensagem que nós precisamos proclamar. Então ele diz, porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Eles buscam porque eles continuam cegos, perdidos. Para os judeus, a mensagem da cruz é escândalo. Para os gregos, é loucura. E continua assim no mundo afora. Mas para nós, que pregamos o Cristo crucificado, é o poder de Deus. É o poder de Deus. Mas para eles, é escândalo. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Versículo 24. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Cristo não somente é a personificação da sabedoria de Deus, mas a maneira como Deus, como aprove Deus em sua soberania, em sua eterna sabedoria, em sua eterna inteligência, a maneira como Deus decidiu apresentar o seu plano maior, a sua sabedoria, a sua manifestação de sabedoria. E isso confundiu os sábios do nosso tempo. Isso confundiu os inteligentes do nosso tempo, de maneira que eles olharam para isso tudo e ficaram: isso não faz o menor sentido, isso é loucura, isso é escândalo. E eles não conseguem compreender. E por isso o texto diz: mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, não importa, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Cristo é a manifestação do poder de Deus para as nossas vidas. Porque por meio de Cristo na cruz, Deus destrói o pecado. Todas as nossas transgressões foram colocadas sobre ele. Tudo foi consumado. A maneira como Deus escolheu nos salvar foi desta maneira, crucificando o seu Filho. Por isso que o Evangelho é o poder de Deus. Quando nós olhamos para a nossa vida, nós precisamos sempre lembrar disso. Às vezes a gente fica esperando uma manifestação de poder de Deus na nossa vida. Cristo ter te salvado dos teus pecados, Deus ter te salvado mediante o seu Filho,
é a maior manifestação de poder sobre a sua vida. Somente Ele era capaz de nos arrancar do tremedal de lama com seu poder, nos arrancar de lá e firmar os nossos pés na rocha. Isso é poder. Isso é poder. Ninguém é capaz de fazer isso por si mesmo. Nenhuma sabedoria, nenhum conhecimento, nenhuma inteligência é capaz de fazer isso. Nenhum. Somente o poder de Deus, através do seu Filho crucificado, que nos arranca e nos coloca aqui. O que Cristo fez em sua vida é a manifestação do poder de Deus, através de Cristo Jesus. Nunca menospreze isso, porque foi assim que aprove Deus escolher mostrar a sua sabedoria e o seu poder para este mundo, com a palavra da cruz. Não compreendida pelo mundo, loucura para o mundo, escândalo para muitos, mas foi exatamente esse o caminho que Deus escolheu para mostrar a sua sabedoria, para destruir a sabedoria dos sábios e a inteligência dos inteligentes, que não conseguem enxergar, que não têm olhos para ver a beleza da sabedoria e do poder de Deus, e que ainda continuam pedindo sinais, buscando conhecimento, quando na verdade Deus tornou louca a sabedoria deste mundo. Portanto, cuidado com os encantos da sabedoria deste mundo. Com isso eu não quero dizer que todo conhecimento neste mundo é desprezado e não tem o seu valor. Não é isso que eu quero dizer. Mas o que eu quero dizer é que nenhuma delas se equipara à mensagem da cruz. Porque nenhuma delas é capaz de tirar o homem da sua condição de perdição. Nenhuma. Não existe psicólogo que possa tirar o homem do caminho da perdição. Não existe psiquiatra que possa tirar o homem do caminho da sua perdição. Não existe filosofia que possa tirar o homem do caminho da perdição. Aprove Deus nos dá o único caminho, a palavra da cruz. Porque ela é a manifestação do poder de Deus para a nossa salvação. E os que a rejeitam, como diz o texto, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Todos aqueles que olham para essa mensagem e a consideram louca, é só reflexo da sua própria perdição. Estão perdidos. Porque se de fato eles tivessem sido encontrados, eles iriam olhar para essa palavra e iriam entender que essa foi a maneira que Deus escolheu para salvar os pecadores. E em vez de olhar para ela como loucura, você ergue as suas mãos e canta: sim, eu amo a mensagem da cruz. Enquanto para muitos é loucura, você ergue a sua mão em louvor e diz a Deus: sim, Senhor, eu amo essa mensagem da cruz. Porque ela foi o meio que Deus escolheu para alcançar os nossos corações. Por isso ele diz: Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Versículo 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. É exatamente isso que Deus faz. É loucura? Pois fique sabendo que essa loucura é mais sábia do que a sabedoria de vocês. Isso é manifestação de fraqueza? Pois então fique sabendo que essa fraqueza é mais forte do que a força de vocês. É exatamente isso que Deus fez. É essa mensagem que Ele quer passar.
E Paulo estava exatamente instruindo isso àqueles irmãos. Cuidado. Cuidado com as vãs filosofias à volta de vocês, que estão esvaziando a mensagem da cruz. Estão fazendo vocês olhar para a mensagem da cruz e achar que ela é banal, que não faz sentido, que é insana, que é loucura, que não tem valor, quando na verdade essa palavra da cruz é a manifestação do poder de Deus. Se vocês a chamam de loucura, pois fiquem sabendo que essa loucura é mais sábia do que a sabedoria de vocês. Ela demonstra fraqueza, pois saiba que essa fraqueza, é mais forte do que a força de vocês. Com isso, Deus quer destruir a sabedoria dos sábios e aniquilar a inteligência dos inteligentes. Irmãos, nós vivemos em um mundo que não ama a Deus, que não ama o seu Filho e que por isso rejeitam a mensagem da cruz. E nós, cenas como essa dessa semana, eu acredito que daqui para frente ficará muito mais fácil a gente encontrar, mais presente. Muitas vezes nós ficamos chocados, é verdade. Talvez a palavra seria revoltados com tudo isso. Mas essa é a manifestação de um coração que está perdido. Por isso que eles olham para a mensagem da cruz e a consideram como louca. Porque é exatamente isso que diz o verso 18. Certamente essa palavra da cruz é loucura para os que se perdem. E por isso que eles têm esse tipo de comportamento. Mas não se engane. Não se sinta constrangido quando o mundo tentar você fazer acreditar que essa mensagem é louca, que não faz sentido, que não é ser não inteligente abraçar essa ideia, que é ser menos sábio abraçar essa ideia. Não caia nisso. Porque está aqui explícito para nós o que Deus diz. Que aprove Deus destruir essa sabedoria deles, essa inteligência deles com essa mensagem, com essa palavra. De maneira que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo. Até a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. E aquilo que eles chamam de loucura de Deus, na verdade é mais sábio do que a sabedoria humana. Então não se envergonhe do Evangelho. Não se envergonhe dessa mensagem. Porque para nós que fomos salvos, não é loucura e nem escândalo coisa alguma. Mas para nós que fomos salvos, esta palavra da cruz, essa mensagem, é o poder de Deus. É o poder de Deus.